Olá pessoal, Ângelo Primo, com esse papo gostoso aqui sobre raciocínio lógico, que nós vamos ter aí sobre como a lógica é aplicada na resolução de questões e como são questões de lógica na prova também. Porque nós temos esses dois aspectos aí, né? Determinadas questões têm um raciocínio lógico à parte para você poder aplicar, que é o caso, por exemplo, do Sebrasp atual, antigo CESP-UNB, né? Então, aquelas questões que você tem do tipo certo e errado que eles fazem, na realidade você não tem que responder nada, né? Você tem que julgar. O CESP não pergunta, ele sempre afirma. E ele quer que você julgue a afirmação dele como sendo certo ou errado. E para você julgar a afirmação dele como sendo certo ou errado, você tem que saber se a proposição que ele fez, a asserção que ele fez lá no caso, é verdadeira ou falsa. Então, se a asserção dele, a proposição, a sentença, como ele chama às vezes, for verdadeira, então o item é julgado como sendo certo. Agora, se a asserção for falsa, o item será julgado como errado. Então, esse é o raciocínio que ele aplica. Ele te dá, né, uma afirmação e você tem que julgar essa afirmação. E aí, do ponto de vista da lógica, né, o que ele acaba fazendo? Ele pega a asserção e trabalha só com um pedaço, ou ele quebra em dois pedaços ou em três pedaços, pode quebrar em quatro pedaços, nunca vi, né? Mas é possível. O que é isso aí, professor? Pegar, quebrar em pedaço, né? Como nós estamos falando aí no caso. Muita gente vai me perguntar no chat aí no caso, né? Na realidade, o quebrar em pedaços significa que ele faz uma proposição do ponto de vista da lógica, né? Ele faria uma proposição com três proposições simples, duas proposições simples. E aí você tecnicamente analisa cada uma delas, né? E se você tiver três proposições simples e as três forem verdadeiras, aí o teu item, né, será julgado como certo, né? Agora, se eu tenho três, né, no caso, e uma delas é falso, já é suficiente para você, no caso, julgar o item como sendo errado, né? E isso é interessante porque ele vai encadeando. Se eu tiver três pedaços, ele vai encadeando. O que acontece? Se o primeiro pedaço lá é verdade, eu vou ter que passar para o segundo pedaço, né? Que eu falo pedaço, entenda a proposição simples, né? A afirmação que ele faz lá das proposições simples. Eu vou ter que ir para o segundo pedaço. Se o segundo pedaço, né? A segunda proposição, for verdadeira, eu vou para o terceiro, né? Se forem três casos, aí. Se forem dois, eu vou para o primeiro. Se for verdade, eu vou para o segundo. Professor, mas e se a primeira a afirmação que ele faz, proposição simples lá, for falsa? Ué, aí acabou a questão. É isso daí que eu quero mostrar para vocês. Às vezes o pessoal está preocupado muito, né, em resolver as questões do CESP, está direto lá pensando, como é que eu vou fazer isso daí, né, professor? E está preocupado com símbolos e preocupado com legislação, e a coisa já estava resolvida há muito tempo, né? Isso daí que é importante para quem gosta, né, de prestar concurso CESP, né, o CESP, o Sebrasp atual, né? O que vai acontecer? Às vezes aquele leitor atento, né, no caso que tem olha com calma lá, ele acaba percebendo essas informações. Isso daí é extremamente importante. Por quê? Às vezes só que bateu os olhos e falou, opa, esse pedaço é falso, matou a questão, né? Não preciso nem dar continuidade a isso daí. Às vezes ele coloca, né, como sendo falso o último dos pedaços para você chegar até lá. Mas o que acontece? Você percebeu que um pedaço da afirmação que ele fez já é falsa, acabou tudo, né? Isso daí é interessante olhar nas outras matérias. Eu estou tratando, né? Fiz a nossa abertura aqui para esse papo aí, no caso, usando essa questão para você começar a atentar, né, a esse procedimento, né, em outras questões, como eu estou fazendo e como eu vou fazer, aliás, para as questões de raciocínio lógico, né, para você ver
se eu posso aplicar. Eu acredito que sim, porque eu vi algumas questões de outras matérias que aconteceu exatamente isso daí, né? Então é bom você ficar atento a essa jogada, né? No raciocínio lógico, é muito claro que ele faz isso daí, né? É muito fácil, porque já está associado com a ideia de proposição, né? Já faz parte. Mas ele leva isso daí para as outras coisas. Então é bom ficar atento aí no caso. E eu peguei uma questão, para a gente começar, né, o nosso raciocínio, que foi da prova do técnico do INSS, né, a prova mais recente do INSS, que falava exatamente isso daí, né? Que o apelo da questão era exatamente isso. Ele falava assim: a sentença Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Muito bem. Então, ele falou que essa frase, né, ela pode ser, né, quebrada nesses 3 pedaços. Como 3 pedaços, professor? Não estou vendo 3 pedaços. Mas é aí que a coisa funciona. Então, se você acompanha, o que nós temos aí como 3 pedaços? É uma proposição. Então, ele está pedindo para você o conceito de proposição. Você sabe o que é proposição? Se isso for uma proposição, aí eu vou classificar a proposição, né? Tem aqueles vários casos de proposição: proposição simples, proposição composta, proposição categórica. Então, ele quer saber se você sabe classificar uma proposição. E, por último, se você saberia, né, reescrever essa proposição usando a linguagem dos símbolos. Então, na realidade, são 3 perguntas aí, né? Uma de definição: é proposição? Se não for, acabou aí. Não preciso nem continuar, né, até a outra ponta lá para saber se em termos de símbolo ela está escrita corretamente, né? Agora, e se for proposição, professor? Aí eu vou julgar a segunda parte, se ela é composta, né? Então, é proposição, vou para a segunda parte, é composta. Aí eu vou analisar se ela é composta. Se ela não for composta, acabou aí a questão. Agora, se ela for proposição e composta, aí eu vou ter que analisar a forma, né, de representar simbolicamente para ver se ela está escrita corretamente. Então, o que acontece? Para esse item ser julgado, né, como certo, no caso, os 3 pedaços devem ser verdadeiros. Se um deles for falso, não importa se é no começo ou no final, a proposição vai ser julgada como sendo o quê? Errada. Procura analisar, né, nas outras matérias, ver se você identifica isso também aí no caso. Eu olhei a resolução de alguns professores aí, né, vi a prova a mais, né, nesses encontros, e eu percebi que dava para fazer isso. Vê se você percebe também. Vamos resolver, vamos continuar resolvendo a nossa questão. Então vamos lá. Essa frase é uma proposição? Vamos lá ver no caso. Então, primeiro, proposição, segundo, é composto, e terceiro, se pode ser escrito dessa forma. Seria, né, esse fluxo aí de julgamentos que nós temos que fazer. Aí o que vai acontecer? É proposição, professor? Não. Por que não é proposição? Você sabe, aí entra o conhecimento do que é proposição. Você sabe que as sentenças, eu não quero dar uma aula, mas só recordando, sentença exclamativa, interrogativa, imperativa, elas não são classificadas como proposição. São frases da língua portuguesa, mas dentro da lógica não é uma proposição. Então, o que acontece? Ela não é proposição. Então, não tem sentido, né, você querer saber se ela é composta e querer saber se ela pode ser escrita daquele jeito, né? Falar, mas é que nem aquela situação, né? O jogador estava impedido e fez gol. Então ele não fez o gol, né? Não adianta comemorar porque o gol foi anulado. Não, nem existe o gol, não é que ele foi anulado, né? Nem existiria nessa situação. Então, brincando agora, né, com a situação do VAR, seria basicamente isso. Então, primeiro, é proposição, ele quer saber se você tem ideia, né, do que é uma proposição. Ah, não é. Acabou a questão. Se não é proposição, não adianta continuar, né? Ah, professor, e se fosse proposição? Se fosse proposição, eu teria que julgá-la, né? Na realidade, eu teria que analisá-la para ver se é uma proposição composta. Beleza?
Ah, é composta. Aí eu vou para o terceiro pedaço. Não é composta, acabava aí. Então, isso daí, né, eu digo, é o raciocínio lógico nas questões, e não é uma questão de raciocínio lógico. Para nós é, né? Mas precisa ver se o raciocínio lógico não está embutido no direito, na língua portuguesa, né, nos outros tópicos que aparecem por aí. Isso daí é extremamente importante, né, para quem gosta de prestar as provas, né, do Sebrasp, atual Sebrasp. E aí, então, como é que eu vou julgar esse item? É um item, né, errado. Deu para entender? Então, tecnicamente é assim, proposição e composta e escrita dessa forma. O conectivo e, quando tem um falso, ele é falso. Não importa em que momento ele será falso, né? Ele vai dar um resultado falso. Então, isso daí é extremamente importante. É o que nós procuramos passar para você, né? Na resolução das questões, na montagem do nosso material aí do Aprova Mais, por causa disso que faz a diferença, né? Não só ter conhecimento técnico, né? Você tem o conhecimento, você sabe o que é proposição composta, né? Sabe escrever isso daí na forma dos símbolos, mas é importante porque para cada organizador eu tenho uma maneira de trabalhar. Então, o Sebrasp, ele cobra o quê? Uma leitura atenta, né? É uma prova cansativa? Professor, tem que ler muito. Isso, ele cobra uma leitura atenta. E para quem faz essa leitura, acaba resolvendo rapidamente essas questões aí no caso, né? E a única coisa que vai mudar é puxar um pouquinho mais, um pouquinho menos, se o concurso é de nível médio ou de nível superior. Mas as questões continuam sendo questões de negação, equivalência, né? Se a proposição é simples ou composta, isso falando da minha área aí do raciocínio lógico, né? Então, isso daí é importante para você se acostumar, né, com a organizadora. Então, os nossos trabalhos, eu sei muito bem disso daí, o pessoal que está escrevendo está focando muito essa parte aí, né? Como é que eu trabalho com um determinado organizador? Isso é importante. Não dá, às vezes, para a gente sabendo, né, que é Sebrasp lá que vai fazer determinada prova, você pensar em usar outra organizadora. Agora, ao mesmo tempo, se eu não sei qual é a organizadora, o que eu faço? Aí tudo bem, aí você faz de qualquer organizadora, mas tendo ideia, né, de qual é a organizadora, é muito importante que você se acostume com ela. Então fica aí, né, essa situação do Sebrasp com essa questão. Você percebeu? Ele vai fazendo, né, no caso aí, um passo a passo. É proposição? Sim. Próximo, né? Não é proposição? Já acabou aí mesmo a nossa, né, nosso julgamento para esse item. Então é muito importante que você tenha essa visão, né, essa tranquilidade de saber como funciona a organizadora aí. Eu puxei mais uma coisa aí para vocês verem também, já que nós temos aqui o nosso papo aqui, né, tem bastante coisa para a gente poder conversar, que foi essa questão, no caso, né, todo o concurso do Sebrasp antigo, algumas do SESP antigo, Sebrasp, aí para você ver que não muda, né? O procedimento é o mesmo. Às vezes, o texto aparentemente é longo, né? Aparentemente ele é longo. Mas a hora que você passa os olhos em determinadas, né, situações, você fala, opa, já sei a solução para isso. Enquanto eu estava falando, você com certeza já leu aí, já tem ideia do que é para fazer. Ele diz assim, ó, considere a proposição. O Ministério da Saúde cuida das políticas públicas de saúde do Brasil e a educação física a cargo do Ministério da Educação. Perfeito? Então ele diz isso daí é uma proposição. Seja escrita simbolicamente na forma PEIQ. Então, essa proposição pode ser escrita dessa forma. Muito bem. O que você vai julgar? O que vem a seguir, né? Não é que ele vai perguntar alguma coisa, ele vai afirmar. E você vai julgar. Por quê? Eu vou julgar se a asserção, no caso, né? O item, como ele diz, é certo ou errado. Então ele diz assim, nesse caso, a negação da referida proposição é simbolizada corretamente na forma não P e não Q. Ou seja,
o Ministério da Saúde não cuida das políticas públicas de saúde do Brasil, nem a educação fica a cargo do Ministério da Educação. Perfeito? Então, o que ele está querendo saber? Um bom e velho conhecimento de negação de proposições, não é isso? E você sabe que para cada conectivo aí, no caso, você tem uma regra, né, para negar isso daí, tá certo? Então, o que eu tenho que verificar? E aí, novamente, o pessoal acaba, em termos de prova do CESP, caindo nessas armadilhas. Quais são, né, ou em quantas partes ele dividiu a questão dele? É sempre essa ideia, né? Então, nós podemos enxergar que ele dividiu em duas partes. Primeiro, se a negação, em termos de símbolos, pode ser escrito dessa maneira. E, cuidado, se ela puder ser escrita dessa maneira, se a frase, a proposição em seguida, depois do ou seja, também está escrito corretamente. Porque às vezes ele pode simplesmente falar que a parte dos símbolos está correta, aí o pessoal bateu os olhos nisso daí e, né, esqueceu de verificar a frase. É lógico que se o símbolo está errado, já acaba por aí, né? Se essa linguagem dos símbolos foi usada de maneira incorreta, já acabou a questão por aí. Agora, o perigo é o seguinte: professor, e se isso daí estiver certo? Se isso estiver certo, você tem que dar uma olhada para ver se a frase estaria correta também. Deu para entender? Então, é isso que ele fez. Ele separou em duas. Tá? Então, esse item será julgado como certo se, né, o símbolo estiver escrito corretamente e se a frase também estiver escrita corretamente. Deu para entender? Então, muito cuidado com essa jogada. Às vezes, a primeira parte está certa, a segunda está errada. Aí, professor, eu parei na primeira parte, porque estava certo. Mas tem que estar tudo certo, não é só um pedaço certo. Né? Então, recordando aí com vocês o tema, ele está falando em negação. Quando ele fala em negação, a primeira coisa é localizar o conectivo. Né? Então, o Ministério da Saúde cuida das políticas públicas de saúde do Brasil e a educação física a cargo do Ministério da Educação. Tá certo? Perfeito. Qual é o conectivo? Conectivo E. Quando você nega o conectivo E, aquela velha regrinha básica que o pessoal utiliza, né? Nega, nega, troca, troca. Não é isso? Nega, nega, troca, troca. Então, o que é nega, nega, troca, troca? O Ministério da Saúde não cuida das políticas públicas de saúde do Brasil, ou a educação física, né, não fica a cargo do Ministério, né, da Educação, tá certo? Então, na realidade, o que acontece? Quando você negar o conectivo E, apareceria o conectivo O, tanto como símbolo, tanto quanto, né, as palavras aí no caso. Então, o que aconteceu? Eu tenho que julgar os símbolos. Se o símbolo estiver correto, aí eu teria que julgar também a frase que ele falou aí no caso. Tá certo? Então, o que acaba acontecendo nessa situação do Sebrasp, do CESP lá, né? O Sebrasp herdou o mecanismo do CESP, então tem que tomar muito cuidado com ele. É a mesma coisa. Então, o primeiro pedaço está escrito corretamente? Se tiver escrito corretamente, eu olho o pedaço em verde. Se o primeiro pedaço estiver errado, acabou. Então, o que acontece? Está errado aí no caso, né? Porque o símbolo, né, correto seria o símbolo do ou, lembra? O Vzinho, né, no caso. O E, tá certo? E o ou. Beleza, sem querer dar aula, só recordando aí no caso. O E e o ou. Então, no primeiro momento, a forma do símbolo já está escrita errado? Esquece. Porque ele falou que aquilo tudo, a negação podia ser escrita dessa forma de símbolos e a outra forma. Poderia ser que a frase aqui em verde, tivesse escrito corretamente. Só que o primeiro pedaço está errado. Podia ser aí no caso que o primeiro pedaço estivesse escrito corretamente, só que a frase errada. Deu para entender que eu tenho que prestar atenção em tudo? Se você se distrair, pum, já foi. Né? Então, é importante trabalhar, né, esse mecanismo aí que a prova está construindo, que é exatamente isso, né? Faz, olha, reconstrói, volta,
Isso é extremamente importante, principalmente para esse tipo de prova aí, no caso, que é do CESP. Então, esse é o nosso bate-papo aqui, né? Para poder reencontrá-los, muitos aí, né? No caso, eu os conheço, tá certo? Quem não me conhece, está aí, oportunidade de me conhecer, Ângelo Prima, eu trabalho com raciocínio lógico já faz algum tempinho, né? Mas mais para a gente bater esse papo, para chamar atenção, né? Porque é importante isso daí. O pessoal fala, mas não tem nada a ver com a outra matéria, com a outra. Mas a organizadora é a mesma, né? Tá certo? A linha de trabalho, tecnicamente, acaba sendo a mesma para várias matérias. Então, às vezes, ele vai pegar uma parte lá do direito e vai falar em três. Eu não vou falar muito, porque eu falando, vou falar besteira, né? Mas ele pega três coisas e fala assim: é isso, isso e isso. Falou, mas peraí, essa do meio já está errado, acabou, né? Já acabou. Então, isso daí pode valer. É o raciocínio, né? Dependendo da matéria, é o raciocínio que acaba acontecendo. Por quê? A gente fala em raciocínio lógico, né? Nós estamos acostumados com isso daí, mas existem vários tipos de raciocínio, né? Então você tem indução, dedução, abdução, né? Tem uma série de coisas desse tipo. E às vezes o pessoal utiliza, por exemplo, a indução para você, né, acabar errando, porque ele cria assim três, quatro coisas, né, que ele vai induzindo, né? Ele vai induzindo. Esse gato é branco, aquele gato é branco, aquele outro gato é branco. Logo, todos os gatos são brancos, né? Por incrível que pareça, isso daí é feito também para usar nas questões, né? Ele cria alguma coisa que ele vai te induzindo, induzindo, você vai acreditando que aquilo está certo e está errado. Então, na realidade, o que acontece? É o tipo de raciocínio, né? É o tipo de raciocínio lógico aplicado a essa situação. Tem uma outra, né, que a gente chama de intruso, né? Identifique o intruso. O que é o intruso, professor? É aquele elemento diferente né, de um grupo apresentado. Então, nós temos quatro elementos com uma determinada característica, um elemento é fora, né, não tem essa característica, que são as alternativas. Eu tenho uma correta e quatro erradas. Ou então, eu tenho, no caso lá, né, quatro corretas e uma errada. Ele fala, identifique errado. Daí chama-se identificar o intruso. E não é privilégio do raciocínio lógico. Isso daí é um tipo de raciocínio. Então, essas coisas fazem parte. E é com isso daí que eles acabam jogando, né? Para poder eliminar candidatos aí no caso, tá certo? Então, a parte disso daí, né? Nós estamos falando mais em termos do Sebrasp, para você ver, né, que tem todo esse movimento em torno das suas questões lá no caso, tá certo? Eu peguei aqui no caso, então, voltando à nossa questãozinha só para a gente completar, né? Não P e não Q está errado, né? Então isso daí é falso, tá certo? Se isso é falso, o item está errado. Deu para entender como funciona? Né? Se a asserção é verdadeira, o item é certo. Se a asserção é falsa, então o item está errado. Deu para entender por que aparece o verdadeiro e falso? Então, não P e não Q é falso. Né? O que ele falou não tem nada a ver, seria o ou aí no caso. E se você ler também a frase, o Ministério da Saúde não cuida das políticas públicas da saúde do Brasil, nem, pronto, né? Seria ou, né? A educação não fica a cargo do Ministério da Educação, tá certo? A educação física, né? Não fica a cargo do Ministério da Educação. Então, pessoal, isso daí é importante para vocês se acostumando lá no caso. É lógico que o conhecimento de lógica ajuda, sim, porque se naquele momento eu percebo que ele quer o intruso, né? Se ele está fazendo um joguinho de indução, né? Tá certo? Acaba sendo uma ferramenta, um algo a mais aí no caso, tá certo? Tem mais alguma coisa aí, professor? Tem, né? O CESP, Sebrasp, essa é uma questãozinha do CESP, né? Mas eu gosto dele porque eles falam assim, eles conseguem misturar, né? Ser interdisciplinar, né? No caso, consegue, né? Consegue. Às vezes você encontra
questão de estatística no meio de uma planilha do Excel. Para que serve a planilha, professor? Para nada, só para você pegar os dados e fazer, né? Então é muito comum eles fazerem isso daí, tá certo? Pegar elementos, né, de classificar média, moda e mediana no meio de de um texto do Word, né? Então eles são muito interdisciplinares aí no caso, só citando situações de exatas, como ele foi aqui nessa do raciocínio lógico, né? Então, ele não mexeu com o Excel, ele não mexeu com o Word, mas ele mexeu com o direito, né? Então, olha só que interessante lá. Se eu souber nessa questão só o direito, eu não resolvo. Se eu souber só lógica, eu não resolvo. Eu tenho que saber direito e também saber lógica, né? Então, isso é uma questão que caiu para o cargo de analista, né? Nível superior. Então, você vê como ele cobra essas coisas, né? Ele busca, né, nessa situação que um conhecimento apenas não é suficiente. Ah, eu sei tudo de lógica. Legal, sei tabela verdade, negação, equivalência, né? Mas eu não sabia sobre direito. Pronto, acabou, né? Então você vai chutar, vai arriscar lá no caso, né? Ou então eu sei tudo de direito, mas eu não sabia de lógica. Não resolveu também, né? Então, não é tão frequente esse tipo de questão, mas aparece, né? Eu estou falando o que eu percebi já misturando lógica com outros assuntos, mas deve ter, né, outras situações que ele pode misturar direito com alguma coisa. Tudo é possível. E essa questão é muito interessante, né? Porque ele diz assim: considere as proposições simples e compostas apresentadas abaixo, denotadas por A, B e C, que podem ou não estar de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Ok? E aí, o primeiro, né, a primeira proposição que ele coloca, a proposição A, ele diz: a prática do racismo é crime afiançável, né? A B, a defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado. E C, todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado. Beleza? Então ele te deu essas três proposições e te deu uma referência, que é o artigo 5º, né, da Constituição Federal Brasileira. Tá certo? Muito bem. O que ele quer saber? De acordo com as valorações VOF atribuídas corretamente às proposições A, B e C, a partir da Constituição Federal, julgue, né, os itens a seguir. Tinham 2 itens para julgar, eu puxei um deles para vocês. Então, ele está falando assim: a simbolização apresentada acima, ele dava os símbolos, né, e seus correspondentes valores lógicos. A proposição B, então C, é verdadeira. E aí o que acontece? Por que é inteligente isso daí? Porque B e C, A, B e C, na realidade, eles são tirados, né? São artigos tirados da Constituição. E para poder julgar, né, como sendo essa flechinha é o condicional, você sabe, né? E para você poder julgar isso daí, o que acontece no caso? Eu tenho que saber qual é o valor lógico, né? Qual é a valoração de B e C. E depois, do ponto de vista da lógica, verificar o que acontece, né, com essa proposição. Então veja, o direito, quer dizer, saber se é verdadeiro ou falso vai depender do direito. Porque quem diz o que as coisas são verdadeiras ou falsas é quem estuda. Então, se eu estou falando do artigo 5º da Constituição, eu vou julgá-los, né, como verdadeiro ou falso à luz do 5º artigo, no caso. Agora, quando eu meti, no caso, né, um símbolo lógico, aí no caso, um símbolo operacional, um conectivo, aí muda tudo, acabou o direito, né, e passa a valer a tal da tabela verdade, né, que nós conhecemos aí no caso. Então, isso daí é interessante, por quê? Porque ele fala assim: você sabe direito, agora você está indo para o campo da lógica. Ah, professor, mas qual é o sentido dessa frase? Não tem mais sentido, né? Eu sempre falo,
lógica com sentido chama-se língua portuguesa. O que precisa ter sentido é a língua portuguesa, senão a gente não se comunica. Lógica não precisa ter lógica. Lógica não precisa ter sentido, ela precisa ter lógica, né? Tá certo? A língua portuguesa precisa ter sentido. Então, lógica com sentido chama-se língua portuguesa, né? Agora, lógica sem sentido é lógica. Ela não precisa ter sentido, ela precisa ter lógica. Então, resumindo a ópera, aonde eu vou buscar, né, os valores de verdadeiro ou falso? Na Constituição, né? Eu vou comparar as proposições que eles, né, passaram para nós e comparar com o que está escrito no texto da Constituição. Se for igual, né, no caso, a proposição é verdadeira. Se for diferente da Constituição, a proposição é falsa. Simplesmente é isso daí que nós temos que fazer. Depois disso, esquece, não tem mais direito, não tem mais nada. Aí é lógica. Deu para entender? O pessoal fica, mas não tem sentido, não vai ligar. Não, não tem mesmo, não tem nenhum sentido, né? Se você juntar o que está escrito aí, você vai, mas não tem sentido nenhum. Não, daí para frente o que vai valer é a lógica. Então, eu acho interessante isso daí que ele faz, inteligente, porque ele cobra esse domínio, né? Ele cobra esse domínio. Eu posso saber tudo de direito, mas eu sei o momento que eu tenho que parar com isso e entrar num outro campo. Eu posso saber tudo de lógica, mas onde eu vou colher as minhas informações para fazer o julgamento. Então, extremamente interessante isso. Vamos lá. Proposição B. A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado. Tá certo? E a C. Todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado. E nós temos que julgar que a proposição se B, então C, é verdadeira. Aí entra a parte do direito. Né? Por exemplo, eu conheço muito da parte lógica, né? Mas se eu não soubesse nada sobre a parte do direito, é lógico, eu não conseguiria resolver, não saberia qual é o julgamento, né, do B e do C. Deu para entender como funciona, né? Então, ele mostra assim, não existe alguém que saiba tudo, né? É lógico que, para quem conhece o direito aí, essas três proposições que ele colocou, intuitivamente aí você tem como se virar, né? Não foi nada do código, né, do direito ambiental, né, tá certo? Código, né, de, sei lá, direito internacional, código do direito marciano, não foi nada disso, é uma coisa que você consegue se virar. Então, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha lá? A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado. Se você for lá na Constituição, artigo 5º, isso é verdade, né? Nessa situação, essa proposição é verdadeira. Todo cidadão estrangeiro que cometer crime político em território brasileiro será extraditado, né? É falso, não tem extradição por esse motivo aí no caso, né? Se for cometido crime em território brasileiro aí no caso, tá certo? Então, morreu o direito aí. O direito serviu para dizer que a proposição B no caso aí, verdadeira e a proposição C é falsa. Agora eu vou juntar esses dois elementos, né? E do ponto de vista da lógica, da tabela verdade, eu vou julgar isso daí. Então, o B é verdade, o C é falso. O que você tem? C, então, é a famosa Vera Fischer, né, que o pessoal conhece. A Vera Fischer, né, vai gerar um valor falso. Portanto, essa, né, proposição composta B, então C, gera um valor falso. E ele está afirmando que geraria um valor verdadeiro. A afirmação dele é que é isso aí. Por isso que o item dele está o quê? Errado. Né? Essa é a situação. O item dele está errado. Então, o CESP é muito interessante, né? Nas formas, o Sebrasp, né? CESP antigo, Sebrasp aí, de montar, de criar. Né? E aí ele cobra esse conhecimento. Então, professor, mas a quinto artigo, não, com certeza estava no seu edital lá, né? O quinto artigo lá da Constituição, no caso. Como eu falei, ele nunca vai perguntar alguma coisa para você que seja muito distante, né?
a distância entre o centro da Terra e o centro do Sol é de 400 milhões de quilômetros, mas não tem ideia disso daí, né? Tem que ter informação. Então, o CESP ele cobra essas coisas, o Sebrasp agora, né? Mas ele cobra a coisa próxima, ou que fazia parte do edital, ou coisa que você consegue julgar, né? Nessa situação. Por exemplo, para a mesma prova do técnico, né? Para esse ano aí que teve essa questão do analista, ele perguntou sobre o código de ética, né? Do técnico, né? E falava que o funcionário público pode receber a título de incentivo valores, mas aonde está escrito isso daí no código de ética, né? Então, são coisas que ele cobra próximo, quer dizer, para ver se você está ligado nesse aspecto aí. E só para brincar um pouquinho aqui no caso, você viu a proposição A? A prática do racismo é crime afiançável, né? Quando apareceu essa questão, o pessoal queria brigar. Falou, como a prática do racismo é crime afiançável? Mas, como eu falei, é uma leitura atenta. Dá uma lida que ele fala. Podem ou não estar de acordo. Essa proposição não está de acordo, né, com o artigo 5º da Constituição. Isso que é importante, né? Então, simplesmente eu julgo, né, do ponto de vista da lógica, que essa proposição é falsa. Porque, segundo a nossa referência, não está escrito dessa forma. Ela seria a negação daquilo que está escrito, né? O crime do racismo é um crime inafiançável, tá certo? Então, é isso daí que é importante, né? Ele mexe com o emocional. Já ia, né, o pessoal entrar com recurso. Não, não tem recurso. Do ponto de vista, né, do 5º artigo, essa proposição é julgada como sendo o quê? Falsa. E, né, os 3 artigos aí no caso, né, os 3 proposições, como ele falou, a primeira seria falsa, né? A defesa do consumidor é verdadeira e a terceira, a C, seria falsa, do ponto de vista da lógica, julgando verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então não pode deixar o emocional levar não, que você acaba caindo com essas coisas, tá certo? Então esse papo é para você ver esse tipo de montagem que uma organizadora pode criar. Ela vai além, ela cobra algo a mais. Então você tem que estar preparado para isso daí, né? Você tem que entender, né, o mecanismo e o que está por detrás dessa situação. Beleza? Muito bom. Só para continuar aqui, que nós temos um tempinho ainda, um pouquinho, né? Isso, está aqui no caso, né? É uma situação que eles gostam de brincar também. Aquilo que aparentemente está correto, né? No caso, eles gostam de trazer, pelo menos, né, nesse diálogo lógica e língua portuguesa, eles gostam de trazer muito disso daí, no caso, né? Essa brincadeira daquilo que aparentemente, né? Que nem eu falei lá, ele criou aquela ideia de crime do racismo é afiançável. Não, mas era só para julgar se é verdadeiro ou falso. É falso, e ponto. E aqui é a mesma coisa, né? É muito comum aparecer esse tipo de negação que foge um pouco daquilo que nós estamos acostumados. O que nós estamos acostumados, né? Na lógica, você está acostumado com a proposição simples, você está acostumado com os conectivos, né? Na língua portuguesa, quando você faz a negação, você trabalha com determinadas formas de negar, né? E aqui ele gosta de brincar com a gente a respeito disso daí, né? E aí ele acaba trazendo essa situação. É, né? Muito comum também, porque ele liga lógica e língua portuguesa, que também não são distantes, viu? O pessoal acha que sim, mas não. Uma negação correta da proposição acredito que estou certo seria acredito que não estou certo, né? E ele pede para você julgar isso daí. E aí o que acontece, né? Tá muito na cara, tá muito evidente, né? No caso, a bola tá pingando para você dar um bico nela e falar, ela tá certa, né? E a negação está errada. Por quê? Porque isso daí, fala, professor, isso daí é uma proposição simples ou uma proposição composta?
proposição, sem querer dar aula de novo, proposição simples, né, da lógica, período simples e período composto da língua portuguesa, e às vezes o tal do período composto não quer dizer que é uma proposição composta. Existe essa briga aí, né, que às vezes o pessoal não chega nesse consenso. Nós temos aí um período composto, né, por causa dos verbos. Aí nós temos 2 verbos, é isso? E o que acontece? É uma proposição simples. Então, a negação dele seria o quê? Eu vou negar o verbo mais próximo ao sujeito. Então, não acredito que estou certo. Né? Então, não acredito que estou certo. Seria essa forma. Né? Então, a negação correta seria acredito que estou certo, seria não acredito que estou certo. Portanto, a afirmação dele, nesse caso, essa afirmação dele está errada. Falar, professor, e aí no caso? É que ele pega coisas estranhas, né? Coisas estranhas também. O que é estranho? É negar esse tipo de frase. É muito raro você pegar uma situação que você tem que negar esse tipo de frase, né? Eu gosto de brincar, né? Apelido, para quem me conhece aí há mais tempo, no caso, é o professor Torresmo. Eu gosto de falar Torresmo, né? E eu tenho uma frase que eu gosto de brincar com ela, né? Não existe, né, ninguém, né? Não existe pessoa que não goste de torresmo, né? Gosto de brincar com isso daí. Não existe pessoa que não goste de torresmo. Aí a negação dele, né? A negação é negar o verbo mais próximo, né? No caso lá, o sujeito determinar, não vou entrar que eu vou falar besteira, né? Então a negação, existe pessoa que não gosta de torresmo. Falar, professor, e o outro verbo? Eu não vou atingir. Então isso daí é coisa que o Sebrasp, né, traz porque é estranho, né? É estranho. Então ele gosta de mexer com essas situações. Você bate os olhos, você volta para a frase e fala, ela está correta, e ela não está. Né? Então, dentro da lógica, ele está trazendo muita coisa de língua portuguesa, né, para fazer, né, para dar esse diferencial. Né? São coisas que não são tão comuns e quando aparece, acaba criando, né, todo esse conflito nessa situação aí no caso, tá certo? Então, são alguns exemplos aí puxei o Sebrasp, SESP aí por causa de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e INSS, né? Então é importante a gente bater um papo sempre aí sobre alguma das organizadoras grandes, né, que estão sempre em evidência aí, para a gente poder ficar atento a isso daí no caso, né? E é importante sempre ressaltar isso porque é bacana. Esse material, esse trabalho do Aprova Mais é voltado para isso, né? Criar essa atenção, não é tensão, né? Deixar o pessoal preparado, né? Bater os olhos, já ter toda uma ideia do que vai fazer, toda uma estrutura aí no caso. E isso daí é sempre importante para esse trabalho que está sendo iniciado aí no caso, tá certo? Tá aí, né? Como você entrar em contato comigo, se precisar de alguma coisa, manda um e-mail aí no caso, né? Manda os likes da vida, os dedinhos aí, tá certo? E é importante sempre estar treinando o raciocínio lógico, faz parte de tudo isso daí, tá certo? Foi um prazer enorme estar falando com vocês aí no caso. Espero em outras oportunidades a gente poder voltar a falar e falar de outras organizadoras, né? Mexer um pouco mais com essas questões. E é importante você conhecer esse trabalho, né, do pessoal do Aprova Mais aí, né? Que eles estão buscando dar esses reforços aí em termos de, né, o que eu tenho que prestar atenção, vamos reforçar, não foge da teoria. Isso é um erro gravíssimo, né? Eu vou aprender teoria fazendo exercício. Não, você vai praticar teoria fazendo exercício, né? Qual que é a ligação entre teoria e criatividade? São os exercícios, né? Como eu mostrei, tem muita criatividade aí no meio. Então, não se engane. Reforça a teoria, reforce, né? Você tem que saber muito da parte de teoria, depois praticar exercício para colocar a teoria em prática, né? Tá certo? Essa é a ideia, né? E não só
um exercício xoxinho, né? Você tem que começar a pegar aquelas coisas que vão cobrando de você, mas sem teoria você não faz, tá certo? É isso aí. Foi um prazer enorme, meus amigos aí que estão presentes, tá certo? Pessoal que teve a paciência de me escutar esse tempo todo aí, um abraço, né? E espero aí um dia, né, voltar para um outro bate-papo, tá certo? É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, um abração, até a próxima. Tchau.